galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LACENEM, o maior site de videoaulas do Brasil. E sem enrolação, vem aqui comigo para a gente entender como é que vai funcionar a aula de hoje. Meu parceiro hoje é o sistema SVC, transitividade verbal. Que raio é isso, Sidney? Para que eu estou estudando essa gramática aí doida? Primeiro de tudo, olha só, meu companheiro, você tem de estudar gramática para poder fazer a prova do Enem. Eu sei que durante muito tempo, muita gente dizia que não precisava estudar gramática para a prova do Enem. E até hoje em dia, tem muito professor que fala sobre isso. A gramática não é importante, você não precisa aprender a classificar uma oração. E realmente, não vão cobrar a classificação de uma oração na tua prova do Enem. Agora, gramática você tem que aprender, até mesmo porque na redação você vai ser cobrado na parte da macroestrutura e da microestrutura, como eu te falei. E microestrutura é o quê? É gramática. Então, você tem de saber, sim, gramática. Tem de saber regência, tem de saber crase, tem de saber concordância, tem de saber pontuação. Sem contar que, além da prova de redação, na tua própria prova objetiva do Enem, eles também cobram gramática. Eles não vão cobrar a classificação de uma oração, mas eles cobram demasiadamente o processo de coesão textual. E é a parte da coesão referencial, que é atrelada a pronome, e a parte da coesão sequencial, que é atrelada à conjunção. E aí, ó, dois termos gramaticais demasiadamente cobrados na nossa prova. Sem contar que na hora que você entrar na sua faculdade, independentemente do curso que você tenha escolhido, você vai precisar da gramática normativa, vai precisar da gramática tradicional. Até se você for fazer o curso de letras, você vai precisar, sabe por quê? Lá dentro não vão te ensinar. Eles partem do pressuposto que você já sabe gramática tradicional. E se você não souber, pode ter certeza, meu parceiro, vai ficar mais perdido que segue em tiroteio. E se você for fazer qualquer outro curso, direito, medicina, engenharia, você também precisa da gramática, porque na hora de fazer a prova, você tem o conceito teórico da tua disciplina, mas a produção textual da sua prova vai ser em cima de quê? Em cima da gramática. E aí é o seguinte, agora vem para a prova do Enem. Por que a gente vai estudar o sistema SVC? Que raio é isso? Isso daqui é o sistema linguístico da língua portuguesa. Sujeito, verbo e complemento. E quem foi que inventou esse sistema linguístico? Foi algum gramático? Foi o Bechara? Não, não foi o Bechara. Sabe quem inventou? Nós inventamos. Todo falante comum da língua portuguesa. E como é que a gente faz isso? Qualquer falante, não estou falando aqui do Brasil não, estou falando de qualquer falante de língua portuguesa, de Portugal, da Guiné-Bissau, de Moçambique, de Angola e por aí vai. Meu parceiro, a gente, quando criança, nem sabe pronunciar as palavras direito ainda, nem sabe conjugar um verbo, a gente fala assim, ó, eu sabo isso. Ou seja, primeiro o sujeito, depois o verbo, depois o complemento. E se eu, enquanto criança, falo assim, por que eu falo assim? Porque é a forma mais fácil de se comunicar. E aí, ó, entenda, na hora da tua redação, em qualquer concurso, seja no Enem, ou seja num concurso militar, ou num concurso público civil, você tem de produzir na ordem direta. Está errado, Sidney, produzir na ordem indireta? Não, não está errado produzir um texto na ordem indireta. Até mesmo porque, depois que você aprende bastante sobre a língua, você é capaz de fazer mudanças nessa estrutura e criar textos belíssimos. Mas uma coisa é você mostrar o seu texto para um amigo ou para um professor do seu colégio, que vai corrigir aquela redação, ou no máximo 10, 40 redações. Suponhamos que ele tenha 100 redações para corrigir. Ainda assim são 100. No concurso do Enem, o camarada vai corrigir 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 redações. Se ele fizer a leitura daquele período e não entender, pode ter a certeza absoluta que ele não vai fazer uma segunda leitura. Ele vai assinalar erro de coesão e coerência e você está ferrado. Sabe o que você tem de fazer para evitar este problema? Você tem de produzir na ordem direta. Primeiro o sujeito, depois o verbo, depois o complemento, porque ele vai compreender. E a nossa ideia é essa, é ser compreendido pelo avaliador, porque o nosso texto tem que ser objetivo e claro, tem que ter máxima clareza. E assim a gente vai conquistar uma boa nota, tranquilo? Agora, além de entender que eu tenho de produzir sujeito, verbo e complemento, esta matéria aqui, ela é fundamental para outras que estão aí por vir.
Isso daqui é a base da regência, e a regência é extremamente importante para nós, porque quando a gente vai trabalhar a regência, além da produção textual, de saber qual é a preposição que está sendo exigida por aquele verbo ou por aquele nome, isso daí também tem a ver com sentidos. De repente eu estou escrevendo uma frase com um verbo e coloco uma preposição. Eu estou dizendo uma coisa. Se eu retiro a preposição, eu estou dizendo outra coisa. Então, tem a ver também com interpretação. E isso também pode ser cobrado para você na prova objetiva. Então, gente, não adianta. Não tem como fugir da gramática. Isso é coisa para preguiçoso. E você não é preguiçoso, né, meu parceiro? Então, vamos deixar de enrolação e vamos entender como é que funciona esse esquema do sistema SVC. Depois a gente vai ver verbo por verbo. Então, olha só. O sistema SVC é o seguinte, para a gente poder analisar, a gente tem que entender que a nossa análise nunca foi sintática, e sim morfossintática. Então, a gente avalia a estrutura num contexto. Então, como é que eu vou avaliar um termo? Eu vou de cara no verbo, pergunto a ele quem é o sujeito, e automaticamente o resto é o meu complemento. Na língua portuguesa, eu só tenho 3 tipos de verbos. Eu tenho o verbo transitivo, o intransitivo e o de ligação. Então, eu só posso ter 3 tipos de complementos, que serão eles: um objeto, uma circunstância, que eu posso tipificar através do adjunto adverbial, e uma característica, que no final das contas será o nosso predicativo. E aí vamos lá, ó. Para facilitar a nossa vida, eu vou botar aqui, ó, circunstância de localidade, porque nós vamos estudar em cima da gramática tradicional. Por que eu coloquei localidade? Só quando indicar localidade vai ser um adjunto adverbial? Não. Qualquer circunstância será um adjunto adverbial, de tempo, de modo, de causa e por aí vai. Mas quando indicar localidade, vai te confundir, porque vai pedir preposição, você vai achar que é um objeto indireto, quando na verdade será um adjunto adverbial de lugar. E aí é o seguinte, meu parceiro, a gente tem de entender que isso daqui é muito importante para nós. Sabe por quê? Na época da escola, nós aprendemos a fazer a famosa perguntinha ao verbo, e isso até hoje tem serventia, só que a gente pode cometer um erro. E sabe qual é o erro? A gente pensa que o verbo vai sempre responder da forma correta, e não é verdade. O verbo ele responde da forma que a gente quer, tendo em vista que nós no dia a dia não utilizamos o português padrão. No dia a dia nós utilizamos um português informal, o chamado português coloquial. E se é coloquial, para a prova não serve. Então, vem aqui comigo, ó. Se o meu complemento é um objeto, o meu verbo é transitivo. Se o meu complemento é um adjunto adverbial, o verbo é intransitivo. Se o meu complemento é uma característica, ou seja, um predicativo do sujeito, o verbo é de ligação. E aquele objeto ali, ele pode ser direto ou indireto. Vai depender de quem? Das preposições. Se não tem preposição, é objeto direto. Se tem preposição, é objeto indireto. Antes de partirmos para analisar verbo por verbo, vou fazer uma reflexão rápida aqui em relação aos verbos. Como é que eu disse? Eu disse que nós temos 3 tipos de verbos. Os gramáticos adoram esse número, o número 3. Então, eu tenho o verbo transitivo, eu tenho o verbo intransitivo e eu tenho o verbo de ligação. Como é que nós aprendemos isso na época da escola? Na época da escola, os professores ensinavam para a gente que o verbo transitivo e o intransitivo, que eles indicam o quê? A ação. E que o verbo de ligação, ele indica estado, qualidade. E a gente vai continuar entendendo isso daqui através da gramática tradicional. Sabe por quê? Porque os professores nos ensinaram que o verbo transitivo, ele possui sentido incompleto. E que o verbo intransitivo, ele possui sentido completo. Aí o aluno, às vezes, quando tem muita deficiência no ensino, ele fica se perguntando, caramba, mas completo e incompleto em relação a quê? Em relação exatamente a esse sentido de ação. Porque esses 2 primeiros verbos aqui, ó, eles são chamados verbos nocionais. E o que é isso? O que é um verbo nocional? É aquele verbo que me dá uma noção de ação.
Tanto é que eles encabeçam o predicado verbal. Quem é que encabeça predicado verbal? Verbo transitivo e verbo intransitivo. E agora a gente vai entender. É completa e incompleta em relação a quê? Em relação ao sentido de ação. Então, se eu utilizo o sujeito e o verbo apenas e não entendo a frase, eu preciso fazer uma pergunta para entender aquele sentido, para entender aquela ação, já significa que o verbo é transitivo. Ele possui sentido incompleto e é por isso que ele vai exigir um complemento verbal, que será um objeto. Agora, quando eu utilizo o sujeito e o verbo apenas e eu consigo entender aquela mensagem, eu consigo entender aquela ação, é porque aquele verbo possui sentido completo e ele vai se chamar de verbo intransitivo, ou seja, ele não precisa de nada. Só que é o seguinte, nós fomos ensinados assim na escola e parte disso está correto. Agora, tem um pedacinho que está equivocado. Porque o verbo intransitivo, nem sempre ele vai possuir sentido completo. Em 99,9999% dos casos, ele realmente tem sentido completo. Mas haverá situações em que ele vai exigir um complemento adverbial. Quando? Quando indicar localidade. E aí eu terei um adjunto adverbial de lugar e o verbo será intransitivo. Agora, o verbo de ligação. Como a gente já disse, ele não indica ação, ele indica estado, qualidade, atributo. Então, ele não vai ser um verbo que vai encabeçar o predicado verbal, ele vai encabeçar um predicado nominal. Afinal de contas, se ele indica estado, qualidade e não indicação, ele está ali apenas para relacionar o sujeito ao seu predicativo. E é por isso que ele se chama de verbo relacional. Até aí tudo bem, tranquilo, né? Então agora vamos partir para os verbos e entender como é que funciona e vamos ver primeiro o verbo transitivo, tranquilo? Então olha só. Primeira coisa que eu vou falar aqui a você, ó. Os verbos transitivos são aqueles que possuem sentido incompleto e, por isso, vão pedir um complemento verbal, que é o objeto. E eles se dividem em verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto e verbo transitivo direto e indireto. Primeira coisa que eu vou falar aqui para você, parece sacanagem, mas não é sacanagem não. A palavra transitivo vem da palavra transar. O que a gente precisa para poder transar? Pensa aí, responde. Sou eu com você não, ó. Vai pensar sacanagem não. O que a gente precisa para poder transar? A gente precisa de um companheiro, de uma companheira. O verbo transitivo é a mesma coisa. Ele vai exigir um companheiro, uma companheira, que a gente vai chamar de objeto. Então vamos entender como é que funciona o verbo transitivo direto. Ele vai pedir um complemento sem preposição. Eu poderia perguntar para o verbo apenas, como a gente aprende na época da escola. E aqui até funcionaria. Então se liga só. Se eu chegar para você num contexto fechado e falar Sidney comeu, você vai entender a frase? É contexto fechado, a gente não trocou ideia nenhuma antes. Você não vai entender, você vai me perguntar o quê? O fato de você fazer uma pergunta já mostra que o verbo possui sentido incompleto, já mostra que o verbo é transitivo. Agora, para evitar todo esse tempo, o que você vai fazer? Sistema SVC. Porque na hora da dúvida tem que recorrer ao sistema SVC. Então, olha só. Sidney comeu o bolo. O que eu faço? Eu vou de cara no verbo. Aí eu pergunto a ele quem é o sujeito. Como é que eu pergunto quem é o sujeito? Sempre quem ou que. Quem foi que comeu? Sidney. E automaticamente o resto é o meu complemento. Agora, vamos olhar para o complemento e vamos pensar na tríade, que você já tem anotado aí no seu caderno. Ah, Sidney, eu não anotei. Então, volta o vídeo, anota e vem aqui comigo agora. Ó. Anotou? Tá aí? Então, olha. O bolo funciona como característica? Não, não funciona como característica. Funciona como circunstância? Não, não funciona como circunstância. Funciona como objeto. Então, eu já sei que aqui eu tenho um tipo de objeto. Agora, que tipo de objeto eu tenho? Aí sim eu vou perguntar para o verbo. Quem come, come alguma coisa. Então, ó, para não ter problema, você vai fazer sempre assim na hora da dúvida. A mão direita vai ser o verbo e a mão esquerda vai ser o complemento. Então, ó, quem come, come alguma coisa. Pediu um complemento sem preposição. Portanto, eu tenho aqui um verbo transitivo direto.
E o verbo transitivo direto sempre vai pedir um objeto direto. Por que se chama objeto direto? Porque ele está diretamente ligado ao verbo. Até aí tudo bem, não é? Olha o próximo exemplo. Sidney precisa de dinheiro. Se eu chegasse para você e falar Sidney precisa, você ia me perguntar de quê? Então já está mostrando que o verbo pede um complemento. Mas para a gente saber se realmente isso está certo, vamos trabalhar em cima do sistema SVC. Ó. Eu vou de cara no verbo, pergunto a ele quem é o sujeito e automaticamente o resto é o meu complemento. O termo dinheiro funciona como característica? Não. Funciona como circunstância? Não. Funciona como objeto. Então, eu já sei que aqui eu tenho um tipo de objeto. Agora, que tipo de objeto eu tenho ali? Vamos perguntar para o verbo. E quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, olha só, para comparar e não causar dúvida. Ó. Quem come, come alguma coisa. Complemento sem preposição. Verbo transitivo direto, objeto direto. E quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, além do complemento, apareceu uma preposição ali no meio. E é por isso que eu tenho o verbo transitivo indireto, que sempre vai pedir um objeto indireto. E por que se chama objeto indireto? Porque ele está indiretamente ligado ao verbo através de uma preposição. Tranquilo ou não tranquilo? Então, vamos lá. Ó. Olha o próximo exemplo. Imagina você, meu companheiro que está em casa, e minha companheira. Eu chego para você do nada, num contexto fechado, e falo assim, ó, Sidney deu. Aí tu já desconfiava. Não, pelo amor de Deus, contexto fechado, tu é meu parceiro, tu é minha parceira, tu não vai fazer um negócio desse. Na hora que eu falar Sidney deu, você vai me perguntar o quê? Aí eu vou falar flores. Vai ficar satisfeito? Não, né? Você vai me perguntar para quem? E aí, meu parceiro, isso mostra que o verbo dar nesse contexto, ele é um verbo bitransitivo, ou seja, um verbo transitivo direto e indireto, que vai exigir dois complementos. E aí vamos avaliar, vamos analisar. Na hora que eu disse para você, Sidney comeu, você me perguntou o quê? Eu disse o bolo e você ficou satisfeito. Então isso mostra que o verbo transitivo direto só pede um complemento, sem preposição, no caso, o objeto direto. Quando eu disse a você, Sidney precisa, você me perguntou de quê, eu disse de dinheiro e você ficou satisfeito. Isso mostra que o verbo transitivo indireto também só pede um complemento, com preposição, no caso, o objeto indireto. Agora, quando eu disse a você, Sidney deu, você me perguntou o quê, eu disse flores e ainda assim você me perguntou para quem. Então, isso mostra que o verbo dar aqui, o verbo transitivo direto e indireto, ele realmente exige dois complementos. Um sem preposição, que vai ser o objeto direto, e outro com preposição, que será o objeto indireto. Então, aqui nesse contexto, se quem dá alguma coisa para alguém, flores é o objeto direto, e para Clara é o objeto indireto. Para quem não sabe, Clara é minha digníssima esposa, minha amada esposa, faço sempre uma homenagem a ela, porque se eu não fizer, né, a comida não estará no prato. Então, vamos parar de brincadeira e vamos lançar um desafio aí agora para você. Quero ver se tu tá ligado, ó. Olha a frase que eu vou botar aqui, ó. Sidney comeu do bolo. Aí eu te pergunto, qual é a função sintática do termo do bolo? Aí você já vai falar assim, caraca, Sidney, tem mais de 500 anos que eu não estudo gramática, porque falaram para mim que não ia cair isso no Enem, e agora eu não preciso. Calma, devagar com a dor, meu parceiro. A gente, ó, é visionário. A gente está estudando para você ser um bom profissional, não só na faculdade, mas no mercado de trabalho. Então vem aqui comigo, vamos entender tudo, porque isso daqui também pode ser cobrado na tua prova objetiva do Enem. E quer descobrir por quê? Vem comigo, ó. Na hora que você olha para cá, é natural que o aluno desavisado diga que é objeto indireto. Por quê? Porque tem preposição. Só que aí se liga. Na hora do desespero, o que você vai fazer? Você vai recorrer ao sistema SVC. Vai de cara no verbo, pergunta ele quem é o sujeito e automaticamente o resto é teu complemento.
O termo bolo não é característica nem circunstância. É o quê? É um objeto, beleza. Aí o aluno vai falar, então, seja objeto indireto, tem preposição, mas veja bem, o objeto direto, ele não é objeto direto só porque não tem preposição. Ele é objeto direto porque está ligado a um verbo transitivo direto. Assim como o objeto indireto não é um objeto indireto só porque tem preposição. É um objeto indireto porque está ligado a um verbo transitivo indireto. Aqui, por exemplo, o termo do bolo está ligado ao verbo comer. E quem come, come alguma coisa. Então, eu tenho um verbo transitivo direto, que sempre vai pedir um objeto direto. Caramba, Sidney! Mas tem preposição. Então, objeto direto preposicionado. Aí você pode até não ter falado porque você é educado, mas na hora você pensou, ferrou. Ferrou. Aí, eu vou te dizer o seguinte. Vamos entender a diferença do objeto indireto para o objeto direto preposicionado, ó. Sidney precisa de dinheiro, que foi o exemplo que a gente colocou no slide, e Sidney comeu do bolo. Se liga só. Quando eu digo Sidney precisa de dinheiro, tem como eu tirar a preposição? Não tem como eu falar Sidney precisa de dinheiro, porque nesse contexto, obrigatoriamente, quem precisa de alguma coisa. Então, esta preposição, ela foi exigida pelo verbo. Ela é uma preposição obrigatória. Eu concluo diante disso que a preposição do objeto indireto sempre será exigida pelo verbo, sempre será obrigatória. Agora, quando eu digo Sidney comeu do bolo, tem como eu tirar a preposição e falar Sidney comeu o bolo? Tem, não tem? Se tem como eu tirar a preposição, ela não é exigida, ela não é obrigatória, ela é uma preposição facultativa. Agora, por que eu coloquei aquela preposição ali se ela é facultativa? Simples. Para evitar uma ambiguidade. Porque quando eu digo Sidney comeu o bolo, nós comemos o bolo, quer dizer, eu comi o bolo todo. E quando eu digo que o Sidney comeu do bolo, o Sidney comeu o quê? Um pedaço do bolo, uma fatia do bolo. E olha como isso é importante para uma questão até da prova objetiva do Enem. Quando eu digo Sidney comeu o bolo todo. Quando eu digo Sidney comeu do bolo, um pedaço do bolo. Ou seja, interpretação utilizando apenas uma classe gramatical, que é a preposição. Olha a importância disso. Tranquilo? Então, agora que você já está safo nisso, vamos para o próximo verbo, que é o verbo intransitivo. E aí, acompanha comigo, ó. Como eu disse a vocês, o verbo intransitivo, nas escolas, ele é ensinado sempre como um verbo possuidor de sentido completo. Mas eu disse a vocês, nem sempre. É óbvio que na maioria dos casos ele terá sentido completo, mas nem sempre. E aí, avalie aqui comigo e vamos entender que raio é isso de sentido completo. Olha essa primeira frase. Os pássaros voam rapidamente. Imagina você que está em casa. Eu chego até você e digo o seguinte. Os pássaros voam. Somente os pássaros voam. Você vai me perguntar alguma coisa? Você vai me perguntar se é de asa delta, se é de parapente? Você não vai fazer isso, né? A não ser que esteja muito doidão, né? Vai fazer isso. Então, meu parceiro, você entende o sentido de ação, porque linguagem remete a significado e significante. Então, você cria filmezinhos na sua memória. Na hora que eu falar, os pássaros voam, você vai imaginar os pássaros como, ó, voando. Diferente de dizer Sidney comeu, que você vai imaginar alguém, ó, comendo. E aí você vai querer saber o que ele está comendo. Agora, quando eu falo os pássaros voam, ó, você imagina um camarada voando, então você entende o sentido de ação. E é por isso que o verbo aqui é intransitivo. O sentido é completo, ou seja, ele não precisa de nada. Eu nem precisava colocar rapidamente. Agora, todo elemento relacionado a um verbo intransitivo, ele sempre será um adjunto adverbial. Aqui, no caso, um adjunto adverbial de modo, porque é o modo como o pássaro voa. Ele voa rapidamente. Ah, Cid, mas eu não sei fazer essa análise não. Como é que eu vou fazer se eu não sei fazer assim? Então vamos lá, você vai recorrer ao sistema SVC, em que você vai de cara no verbo, pergunta a ele quem é o sujeito e automaticamente o resto é o teu complemento. Rapidamente não é nem objeto, nem característica, não é?
Rapidamente é uma circunstância de modo. Então, se é circunstância, só pode ser adjunto adverbial. Tranquilo? Agora, olha a próxima frase. Pedro morreu de fome. E se eu falar para você, Pedro morreu, você vai me perguntar alguma coisa ou vai entender? Vai entender, não é? Ah, Sidney, veja lá como fala. Vou entender o quê? Eu vou entender nada. Eu quero saber do que ele morreu. Vou perguntar de quê? E eu te digo, tu é fofoqueiro. Se liga só. Agora é sério. Gente, quando você pergunta de quê, você pergunta um algo a mais. Não está sendo exigido pelo verbo. Ah, sim, está sendo exigido sim, porque quem morre, morre de alguma coisa. Morre do nada, explode. Não. Se liga só, meu parceiro. É o sentido de ação. Então, quando eu digo os pássaros voam, você não entende a ação? Quando eu digo que o Pedro morreu, qual é a ação? É morrer. Então, ele está morto. Você já sabe que não vai encontrar o camarada num boteco bebendo cerveja, porque ele está morto. Se ele está morto, ele não está mais vivo. Ah, Sidney, beleza. Mas e aí? Eu continuo confundindo. Poxa, tem a preposição, Sidney. Porra, eu sou igual um São Tomé, Sidney. Porra, quem morre, morre de alguma coisa. E é o seguinte, para você não confundir isso com um objeto, se liga só. Para cada ação que eu pratico, tem sempre alguém que vai sofrer ou ser alvo da ação. Quem sofre ou é alvo da ação é o objeto. É daí que vem aquele termo mulher-objeto, porque ela sofre a ação do homem. Então, se eu bato aqui no quadro, ó, pá! Quem praticou a ação de bater? Eu, Sidney. Quem sofreu a ação de apanhar? O quadro. Agora, quando eu digo Sidney morreu de fome, quer dizer, Pedro morreu de fome. Quem praticou a ação de morrer? Pedro. E de fome, está sofrendo alguma ação de Pedro? Não, eu apenas estou indicando o quê? Uma circunstância. Quer continuar testando? Olha a outra frase dos pássaros. Os pássaros voam rapidamente. Quem pratica a ação de voar? Os pássaros. Rapidamente sofre alguma ação de pássaros? Não, eu apenas indiquei o quê? Uma circunstância. Aí você vai falar assim para mim, mas eu, Sidney, não acredito que eu sou igual São Tomé. Tem preposição, tem que ser objeto indireto. Calma aí, vem aqui comigo, ó. Vamos comparar a frase Pedro morreu de fome à frase Sidney precisa de dinheiro, que a gente botou e avaliou no outro exemplo, ó. Os dois termos têm preposição. E aí, olha só. Sidney precisa de dinheiro. Quem precisa, precisa de alguma coisa. E aqui, ó. Pedro morreu de fome. Quem morre, morre. É a ação. Então, aqui, ó, é verbo intransitivo. E se é verbo intransitivo, o que tem relacionado a ele só pode ser um adjunto adverbial. E se você tivesse feito pelo sistema SVC, você conseguiria obter a resposta. Porque olha só, vou de cara no verbo, pergunto a ele quem é o sujeito e o resto é o meu complemento. De fome não é objeto nem característica. De fome é uma circunstância de causa, porque foi a causa da morte. Ele morreu de fome. Então aqui eu tenho um adjunto adverbial de causa. Aí agora, ó. Olha o próximo exemplo. Sidney mora em Rocha Miranda. Para quem não sabe, Rocha Miranda é o melhor bairro do Rio de Janeiro. Só tem pedras preciosas. Rua dos Diamantes, Rua dos Rubis, das Esmeraldas, das Ametistas. É um bairro sensacional. Fica entre o Leme e Copacabana, de frente para a praia. Sensacional. Se você vier ao Rio, visite Rocha Miranda. Tranquilo? Agora aqui, ó, vem aqui comigo. Meu parceiro, quando a gente coloca Sidney mora em Rocha Miranda, o camarada já começa a cometer equívoco. Sabe por quê? Porque ele vai pensar assim, ué, quem mora, mora em algum lugar. Aí ele vai ver que está pedindo uma preposição e vai classificar como um objeto indireto. São dois verbos que normalmente derrubam nossos candidatos. É o verbo morar e o verbo chegar. O chegar, então,
é o mais carrasco de todos, porque no dia a dia a gente utiliza de forma equivocada. No dia a dia você diz que chegou em casa, que chegou no curso, que chegou na escola, mas o verbo chegar, ele trabalha com a preposição a. Então, quem chega, chega a algum lugar. Você chegou ao colégio, você chegou à casa, você chegou ao curso. E o verbo morar, ele pede preposição em. Se os dois pedem preposição, qual é o natural da cabeça do aluno? É verbo transitivo indireto. Só que eles, na verdade, são verbos intransitivos. Ora, Sidney, mas eles pedem preposição. Sim, pedem preposição, mas indicam localidade. Então, gente, toda vez que tiver preposição e indicar localidade, vai ser um adjunto adverbial de lugar. Porque olha para cá, ó. Fui de cara no verbo, perguntei a ele quem é o sujeito e automaticamente o resto é meu complemento. Em Rocha Miranda, não é objeto, nem é uma característica, é uma circunstância de localidade. E se tem preposição e indica localidade, sempre vai ser um adjunto adverbial de lugar. E se é adjunto adverbial de lugar e está atrelado ao verbo, o verbo só pode ser intransitivo. Ou seja, na língua portuguesa, tudo depende de contexto, é ou não é verdade? E aí vamos continuar trabalhando isso, ó. Olha o próximo exemplo, relacionado aos verbos de ligação. Meu parceiro, olha essa frase, Sidney está feliz. Eu vou de cara no verbo, pergunto a ele quem é o sujeito e automaticamente o resto é o meu complemento. Feliz não é objeto, nem é circunstância. Feliz é uma característica. Então aqui eu tenho um predicativo do sujeito e o verbo é de ligação. Sidney, confundi. Olhei para feliz e achei que fosse circunstância. Não achei que fosse característica. E aí se liga só. A característica, quem indica é o adjetivo. Não é verdade? E adjetivo é classe variável. E a circunstância, quem indica é o advérbio. E o advérbio ele é o quê? Ele é invariável. Então, por exemplo, quando eu penso em gênero e número, o gênero é o masculino e o feminino, o número é o singular e o plural. O coringa do gênero é o masculino, ou seja, quem manda na língua portuguesa é o masculino. Vamos supor que aqui fosse uma sala de aula com 100 alunas, 100 mulheres. Eu diria, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, alunas! Agora, vamos supor que nós tenhamos apenas 99 mulheres e um homem. Eu diria, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, alunos! Porque basta um homem para mandar em 99 mulheres. Só na língua portuguesa, tá? É claro, em casa eu sei que é diferente. Agora, qual é o coringa do número? É o singular. Sabe o que significa? Quem manda é o masculino, quem manda é o singular. Quando você olhar para uma frase, quer dizer, para um termo, para uma palavra, que ela só pode ficar no masculino e só pode ficar no singular, é porque ela é invariável. Afinal de contas, ela só pode ficar no masculino e só pode ficar no singular. Você não tem como modificar. Agora, a partir do momento que eu posso jogar para o feminino ou posso jogar para o plural, é porque você conseguiu modificar. Então, ela é variável. Então, gente, se eu conseguir modificar, é porque adjetivo é variável, é característica. Se eu não conseguir modificar, é porque advérbio é invariável e aí vai ser circunstância adjunta adverbial. Por exemplo, na frase, os pássaros voam rapidamente. Rapidamente, tem como jogar para o feminino ou para o plural? Não tem como. Não dá para dizer as andorinhas voam rapidamente, tá? Não dá para dizer os pássaros e os falcões voam rapidamente. Por quê? Porque rapidamente é um advérbio, é invariável, é adjunta adverbial. Agora aqui, ó, Sidney está feliz. Não tem como eu falar Sidney está feliz, mas tem como eu dizer Sidney e Arthur estão felizes. Então, se eu consigo jogar para o feminino ou para o plural, é porque é variável, é adjetivo, e aí vai ser característica e predicativo do sujeito. Tranquilo? Agora, o camarada, se quiser derrubar, de repente, um candidato na prova, ele pode fazer assim, ó. Sidney está em Búzios. Lindo também. Lindo. Vamos lá, ó. Aí o camarada pergunta a regência do verbo estar. E é óbvio que você não vai ver nenhum tipo de ação notória, ainda vai lembrar dos verbinhos de ligação que a nossa tia fazia gravar na época da escola. Ser, estar, aparecer, tornar-se, permanecer, ficar. E aí você vai dizer que é verbo de ligação. Mas para ser verbo de ligação, obrigatoriamente o complemento tem que ser uma característica. E em Búzios não é característica, é circunstância de localidade. Então aqui eu tenho um adjunto adverbial de lugar e o verbo só pode ser
intransitivo, ou seja, na língua portuguesa tudo depende de contexto, tranquilo? Então vamos continuar a nossa brincadeira aqui agora, para a gente não perder tempo. Se liga só, vocês perceberam que o objeto pode ser direto ou indireto, dependendo de quem? Da preposição. E a preposição é extremamente importante para a nossa aula de regência, que é a próxima aula. E aí se liga, meu parceiro, aqui é para você não esquecer das preposições, porque é óbvio que às vezes a gente esquece. Eu lembro disso até hoje. Foi uma professora minha do ensino fundamental que ensinou do jeito que eu vou ensinar para você aqui agora. Você pode apenas anotar ou fazer como eu vou fazer aqui agora, cantar no ritmo de Escravos de Jó, e tenho certeza que você nunca mais vai esquecer. E olha que faz tempo que eu fiz o ensino fundamental, hein? Ó, a, ante, até, após, com, contra, de, em, desde, entre, para, per, perante, por, sem sobre, trás, sem sobre, trás, sem sobre, trás, trás, trás. Só para dar uma quebrada no ritmo, você gravar as preposições, e agora a gente vai continuar aqui na nossa batida. Ó, se liga só. Não existe análise sem contexto. Então, gente, isso é para mostrar que a estrutura gramatical depende da interpretação. Quando eu estou classificando um verbo intransitivo, intransitivo ou de ligação, eu estou analisando, eu estou, na verdade, interpretando. E é isso que cobram na nossa prova. O entendimento, a capacidade da compreensão das sentenças. Então, vem aqui comigo. Eu tenho o tempo virou no sul, o aluno virou a cadeira, o aluno virou o rosto ao professor e o aluno virou fera. Meu parceiro, o verbo virar em 4 situações. 4 situações, então são 4 análises provavelmente diferentes. Olha essa primeira análise aqui, ó. O tempo virou no sul. Posso interpretar de 2 formas. Imagina que aqui fosse um curso presencial. Chegamos às 9 horas da manhã, um sol de 40 graus. Aí, meio-dia, nós combinamos de ir à praia. Quando deu 10h30, eu falei assim, eu fui lá fora comprar um doce. Quando eu voltei, falei assim, ih, galera, olha só, o tempo virou. Se estava um sol de 40 graus e a gente ia à praia, ainda vamos à praia? Claro que não. O tempo virou. Se estava calor, passou a ficar o quê? Frio. Aí você vai dizer assim, ah, Sidney, mas você criou um contexto para isso. Não. Se eu disser o tempo virou, é o suficiente para você saber que se está calor, passou a ficar frio. Se está frio, passou a ficar o quê? Calor. Beleza. E mesmo se a gente não fosse analisar assim, bastava analisar diante do sistema SVC, em que eu vou de cara no verbo, pergunto a ele quem é o sujeito e automaticamente o resto é o meu complemento. No sul não é nem objeto, nem característica. É uma circunstância de localidade. Então aqui eu tenho um adjunto adverbial de lugar e o verbo é intransitivo. Agora, olha a próxima frase. O aluno virou a cadeira. O que você vai imaginar na sua mente? Algum aluno pegando a cadeira e virando. Então, se nesse contexto quem vira alguma coisa, é porque eu tenho um verbo transitivo direto que vai pedir um objeto direto. Agora, olha a próxima frase. O aluno virou o rosto ao professor. Vou fazer uma pequena encenação. Você vai ser o professor, eu serei o aluno. Ó, é mais ou menos assim, ó. Então, nesse contexto, quem vira alguma coisa a alguém. Então, eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. O rosto é o objeto direto e ao professor é o objeto indireto. Agora, olha a próxima frase. O aluno virou fera. Boladão. Nesse contexto, fera é a característica. Não é verdade? Então, aqui, eu tenho um verbo de ligação e fera vai ser o predicativo do sujeito. Para continuar e mostrar que tudo depende de contexto, olha as próximas frases que eu coloquei aqui com o verbo escrever. Vamos lá, ó. Eu escrevo muito. Nesse contexto, muito é o quê? É uma circunstância de intensidade. Então, o verbo aqui é intransitivo e muito é um adjunto adverbial de intensidade. Porque a intenção foi dizer o quanto o camarada escreveu, que foi muito. Agora, olha a próxima frase. Eu escrevo uma carta. Aqui, ó, uma carta funciona como objeto. E é um objeto sem preposição. Nesse contexto, quem escreve, escreve alguma coisa. A intenção foi mostrar o que foi escrito. Então, eu tenho um verbo transitivo direto e uma carta é um objeto direto. Agora, olha a próxima frase. Eu escrevo para a minha namorada. A intenção foi mostrar para quem eu escrevo. Porque, na verdade, eu posso até trabalhar para a minha namorada. Escrevo para ela. De repente, numa revista, num jornal. Pode nem ser uma carta que eu estou mandando para ela. Está entendendo? Então, aqui é verbo transitivo indireto. E para a minha namorada é o objeto indireto.
E quando eu coloco, eu escrevo uma carta para minha namorada, a intenção foi mostrar o que eu escrevi e para quem eu escrevi. Então, por isso, o verbo é transitivo direto e indireto. Uma carta será o objeto direto e para minha namorada, o objeto indireto. Ou seja, a estrutura gramatical depende da produção. Então, a sua intenção comunicativa, a sua intenção argumentativa está toda calcada na estrutura gramatical. E você não pode dar mole. Para fazer um exercíciozinho aí, de fixação apenas, que é rapidinho, porque isso daqui é coisa mole, acompanha aí comigo, ó. Classifique os termos integrantes usando os seguintes códigos: objeto direto preposicionado e objeto indireto. Então, nós vamos trabalhar aqui apenas com verbos transitivos. E olha só como é que a análise é rápida. Caso você precise de um apoio maior, é só entrar em contato comigo. Entra lá no Facebook, Sidney Martins, eu sou o primeiro que aparece, ou então você pode mandar um e-mail para mim, sidneyclasse@gmail.com, ou até mesmo no grupo que eu tenho de estudos na internet, que é o Conexão Português. Pode entrar lá, que está sempre tendo um videozinho, ou então a dicasinha de língua portuguesa, tranquilo? Vem aqui comigo, ó. Olha a primeira frase, adoramos nossas sogras. Nesse contexto, quem adora, adora alguém. Então, nossas sogras vai funcionar como objeto direto. Você vai aí anotando, eu só vou botar aqui a classificação. Olha a segunda frase, Eduardo Paes cumpriu com a palavra. Meu parceiro, quem cumpre, cumpre alguma coisa. Ó, cumpri o horário, cumpri o meu serviço. É assim que funciona. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo direto. Mas por que apareceu a preposição com? Para eu ter aqui um objeto direto preposicionado, com a intenção de fazer o quê? De enfatizar. Afinal de contas, Eduardo Paes é um político, então ele cumpriu com a palavra. E é algo que não é muito comum entre os políticos, né? E eu nem sei se ele cumpre com a palavra realmente, ou se ele cumpre a palavra dele. É assim que deveria ser. Agora, convidaram-me para uma grande festa. Nesse contexto, quem convida, convida alguém para alguma coisa. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. E o me vai funcionar como objeto direto. E o para uma grande festa como objeto indireto. Olha a próxima frase. As mulheres desconfiam dos homens. Nesse contexto, quem desconfia, desconfia de alguma coisa. Então, eu tenho um verbo transitivo indireto e dos homens, objeto indireto. Olha a próxima frase. Sabe-se que Bruto traiu a Nero. Quem trai, trai alguém. Trai minha esposa, traiu meu marido. É assim que funciona. Então, um verbo transitivo direto. Mas tem a preposição, então objeto direto preposicionado. Para que essa preposição apareceu ali? Para enfatizar, ó. Até tu, Brutus, filho meu! Ou seja, foi uma traição ferrenha. Agora, obedeço aos meus superiores. O verbo obedecer, assim como o verbo desobedecer, eles são verbos transitivos indiretos regidos pela preposição a. Quem obedece, obedece a alguém. Quem desobedece, desobedece a alguém. Então, aqui, como é verbo transitivo indireto, aos meus superiores é objeto indireto. Olha as próximas frases aí para a gente finalizar essa parte da transitividade, que é uma base para a gente entrar na regência, que aí o bicho pega. Regência é importante demais. Agora vem aqui comigo. Não temas da morte. Bom, meu parceiro, quem teme aqui teme alguma coisa. É um verbo transitivo direto. Se tem preposição, objeto direto preposicionado. Olha a próxima. Não concordaram com o projeto. Quem concorda, concorda com alguma coisa. Então, é verbo transitivo indireto. E aqui, objeto indireto. Fazer samba lá na vila é um brinquedo. Vila, né? A Vila Isabel. Excelente bairro aqui no Rio de Janeiro. E aí, se liga só. Nesse contexto, quem está fazendo alguma coisa. Fazendo o quê? Samba. Então, verbo transitivo direto e samba. Objeto direto. O policial sacou do revólver. Na verdade, ele sacou o revólver. Por que coloca a preposição? Para enfatizar. Então, objeto direto, preposicionado. E olha a última. O exemplo que eu dei logo no início da aula. Amarás a Deus sobre todas as coisas. Quem ama, ama alguém. É verbo transitivo direto. Para que foi colocada a preposição? Para enfatizar. Então, objeto direto, preposicionado.
intencionado. E como é de costume, meu parceiro, olha a mensagenzinha que eu coloquei aqui para você no fim de nossa aula. Ó. Sonhos não têm pernas, mas você tem. Então, corra atrás. E aí é o seguinte, meu parceiro, essa mensagem final aqui serve exatamente para você, foi intencional e serve principalmente para o jovem. De nada adianta fazer um curso de videoaula, você tem que correr por fora. De nada adianta fazer a videoaula e o curso presencial se você não se organizar em casa e estudar. Porque você não vai adquirir todo o conhecimento do mundo só aqui comigo. Depende basicamente, estritamente de você. Então, se você não estudar, se você não se conscientizar de que você tem lacunas para preencher, que você deve correr atrás, você nunca vai aprender. A gente deve entender que não podemos jogar as nossas deficiências nos outros. Ah, eu não aprendi porque o colégio não era bom. Ah, eu não aprendi porque o professor não era bom. Não, você não aprendeu porque você não quis. Essa é a verdade. Porque quem quer, aprende. O maior idiota do mundo é capaz de dar nó em pingo d'água. Então o ser humano ele é muito inteligente e você também é. Agora, deixa de ser bobo, corra atrás e estude bastante para você passar logo nas cabeças. E em primeiro lugar, se for possível. Tranquilo? Então, meu parceiro, avalie aí a aula, que é sempre importante esse feedback. Entre em contato, vai trocando uma ideia comigo. Há muitos alunos que já fazem isso, então é bacana, é interessante a gente trocar uma ideia, uma conversa. E é isso. Espero ter contribuído um pouquinho para a aquisição do teu conhecimento. Ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Fala, galera. Gostou da aula? Curta e compartilha.